Olá, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia sobre nossas tessituras literárias. Aqui Fabrício de Oliveira, também conhecido como o Zig. Vou conversar hoje com Mário Pontieri sobre um livro da lista oficial obrigatória da FUVEST 2026, que é Caminho de Pedras, de Raquel de Queiroz. A imortal Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ganhar o prêmio Camões de literatura, mulher brasileira a ganhar esse prêmio, que é o maior prêmio da língua portuguesa. Quem já ganhou isso? Paulina Xiziane, Chico Buarque de Holanda, entre outros grandes nomes, José Saramago. E ela foi a primeira mulher a ser nomeada na Academia Brasileira de Letras, em 1977. Como que ela conseguiu esse feito? Quais são os caminhos que ela fez? Quais as veredas da escritura de Raquel de Queiroz? Para essa conversa, o nosso querido professor de literatura, Mário Pontieri, um grande cara, uma grande figura. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa autora, sobre esse livro específico. Bem-vindo, meu caro. Vamos trocar uma ideia. Olá, Zig. Olá, todo mundo aí que nos ouve. Sempre prazer estar aqui com você, cara, falando de literatura, falando sobre qualquer assunto, mas especialmente literatura, que a rigor é o que nos une, nos uniu, né, cara? É o caminho da conversa que nos uniu lá num passado distante, né? Então é sempre um prazer, viu, Zig? Vamos aí falar hoje, então, sobre Caminho de Pedra, sobre Raquel de Queiroz, esse livro que aqui de onde falamos, né, do momento em que falamos em 2025, é a leitura obrigatória da FUVEST, né? Um livro bastante importante da chamada segunda geração do modernismo brasileiro. Vamos lá, vamos conversar sobre esse livro aí. É isso mesmo. Se faz parte da segunda geração do modernismo brasileiro, vamos tentar entender, vamos tentar classificar esse Caminho de Pedras ali. Se a primeira geração do modernismo brasileiro, Mário Pontieri, é chamada de geração heróica, geração ali que vai fazer Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, né, Manuel Bandeira, grande Manuel Bandeira e companhia, a Raquel de Queiroz faz parte dessa segunda geração, para uma terceira geração também, que vai pegar aquela geração linguística, que é Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e também João Guimarães Rosa. Mas a segunda geração era é conhecida como geração regionalista. Raquel de Queiroz se classifica como regionalista nesse romance Caminho de Pedra? Como que é? Ou não? Sai um pouquinho dessa classificação específica de regionalismo. Tem um pé no regionalismo, mas não é regionalismo. Explica pra gente Caminho de Pedra. Como a gente pode classificar isso para os vestibulares? Muito bem, Zig. Assim, a classificação dessa obra, ela não pode ser classificada como da maneira clássica do regionalismo, né? Porque, assim, por exemplo, você estava fazendo aí, citando alguns nomes da primeira geração, né, da primeira fase, da terceira fase. Na primeira fase, o Manuel Oso de Mário, na terceira, Clarice, Guimarães, Rosa e João Cabral. Nessa segunda, a gente tem grandes nomes também, acho que é uma das mais que mais produziu grandes nomes nesse período da nossa literatura, e temos nomes como os emblemáticos Graciliano Ramos, né, com o autor de Vidas Secas, José Lins do Rego, que é autor de Menino de Engenho, por exemplo, o próprio Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul, que é o autor de O Tempo e o Vento, isso para falar da prosa, né? Entre outros grandes nomes que vão aparecer. A Raquel de Queiroz está nesse lugar, tá? Na poesia temos nomes como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, né? O próprio Vinícius de Moraes, que vai aparecer ali mais para o finalzinho, mas também pode ser inserido ali, Murilo Mendes, ou seja, é um período muito produtivo da nossa literatura, e nesse lugar, nesse âmbito do regionalismo, é uma grande marca, tá? A obra de 1930 da Raquel de Queiroz, lembrando que essa aqui que a gente está conversando hoje, que é Caminho de Pedras, é de 37, né? A obra de 1930, essa sim, que é o 15, né? Essa sim pode ter uma classificação mais bem definida nesse lugar do regionalismo, né? Por quê? Porque ela apresenta esse Brasil profundo, né? Lembrando que a Raquel de Queiroz, ela nasceu em 1910 na cidade de Fortaleza, no Ceará, veio a falecer no Rio de Janeiro em 2003, né? Então, assim,
ela traz esse cenário, muito embora ela tenha saído muito cedo de lá do Ceará, justamente acometida, né, junto com a família pela seca, né, em especial a seca de 1915, que é o que ela retrata no livro O 15, né, o seu mais emblemático, né, sua mais emblemática publicação. Por causa dessa saída é que em 1930 ela vai se inspirar a escrever o livro O 15. Tudo bem. Esse livro bastante regionalista, apresenta muito a cor local, apresenta muito esse Brasil profundo. Ok. E ela vai acabar sendo caracterizada nesse lugar. Muito bem. Como é o Graciliano Ramos quando escreve o Vidas Secas, por exemplo, né? Que tem muito essa coisa do sertão do país, né? No caso do Graciliano Ramos, um alagoano, né? Mas trazendo também esse sertão do país. Esse livro aqui, O Caminho de Pedras, ele tem ele tem uma dificuldade em ser classificado como regionalista, mas ele pode aparecer dessa forma. Então, quem vai prestar o vestibular tem que tomar esse cuidado. A gente pode perceber que em alguns teóricos vão trabalhar a Raquel de Queiroz nesse lugar do regionalismo, ampliando Raquel de Queiroz como regionalista, mas a gente tem que tomar cuidado com a definição exata das coisas. O Mário de Andrade, por exemplo, ele chegou a definir a literatura da Raquel de Queiroz como uma psicologia em ação. E por que isso? Porque, por exemplo, nesse livro aqui, O Caminho de Pedras, a gente tem um aspecto muito de um romance intimista, né? Ele começa como uma espécie de um romance político-ideológico, tá? Muito bem marcado, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo, né? Mas muito bem marcado dentro de um lugar político ideológico, naquele contexto da Era Vargas, o livro de 1937, tá? Dialogando ali com o romance proletário, porque a gente tem um grupo de trabalhadores, um grupo de operários ali em destaque no início da obra, mas de repente ela, em algum momento, mais ali para o capítulo 5, capítulo 6, de um livro de 27 capítulos, ali no capítulo 5, capítulo 6, ela começa a voltar o seu olhar para o universo feminino, que é algo de extrema importância nessa lista da FUVEST 2026, né? Lembrando que a gente está falando aqui em 2025 sobre esse livro, né? Em 2026, a FUVEST tem esse destaque de 9 obras produzidas por mulheres, então a gente não pode deixar, a gente não pode se furtar de olhar para esse lugar da literatura feminina. E esse livro, ele tem esse aspecto, ele tem esse apelo. Por quê? Porque a gente vai, apesar de começar desse jeito, né, um romance político-ideológico, que vai se desenvolver a partir de inclusive tem um personagem inicial que parece ali, que se lança a condição de protagonista, que é o Roberto, que é um cara que está saindo do Rio de Janeiro. Então, perceba que a gente desloca o eixo, né? Rio-São Paulo, a gente sai desse eixo, sai do Rio de Janeiro, leva a obra para Fortaleza, onde esse Roberto vai morar e vai tentar organizar ali um grupo comunista de oposição ao governo Vargas, isso lá na década de 30. Então, ele desloca para esse lugar, para essa Fortaleza, o que, de repente, poderia nos levar a esse lugar de regionalismo, tudo bem, Zig? Só que acontece que o foco fica no operariado, o foco fica no Roberto, como um intelectual de esquerda, mediante um operariado de esquerda protestando. E ele não vai muito para esse lugar do regionalismo que se esperava, ou que geralmente se espera de uma Raquel de Queiroz. E lá pelo capítulo 5, 6, como eu estava dizendo, ela deixa esse foco e vai para dentro da Noemi, que é aí sim a protagonista da obra, né? Porque ela vai se desenvolver a partir do capítulo 5 e vai ganhar esse protagonismo, e a gente vai entrar para esse lugar intimista que vai nos revelar a mulher na literatura, né? Mais uma vez, voltando àquela lista. Como você antecipou, Raquel, a gente já dialogou em outro podcast sobre a Sofia de Mello Brainer Anderson, que é a primeira mulher portuguesa a ganhar o Prêmio Camões, né? E aqui nós temos a primeira mulher a ganhar o Prêmio Camões em 1993. A primeira mulher no Brasil, a primeira escritora a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Então, a ser nomeada à Academia Brasileira de Letras 80 anos depois da fundação da Academia Brasileira de Letras. Então, perceba
perceba, Zig, que a gente não pode perder de vista esse lugar da mulher na obra e na junção, né, na lista da FUVEST. Por isso que acaba que ele não pode ser necessariamente classificado como regionalista, mas se você considerar a autora Raquel de Queiroz, essa ambientação em Fortaleza, então sim, ele tem ali fumos de regionalismo, mas o foco dele está em outro lugar. Isso é muito importante colocar, né? Porque classificando ela ali na década, porque quando a gente vai olhar, né, a cronologia, os fatos, as publicações, a gente localiza muito Raquel de Queiroz com 15 dentro do regionalismo, como bem dito por você. Mas esse romance, que é Caminho de Pedra, ele sai um pouco desse escopo. E também, muito bem explicado por você, Mário, é um lugar de um romance mais intimista do que regionalista. É um lugar, alguns escritores chegam a dizer que Caminho de Pedras retrata a resistência das mulheres na política e no amor, né? O livro se passa durante a Era Vargas, né? Mostrando de modo sensível a luta da mulher que ainda acredita nas transformações sociais. Esse é o foco, um dos pontos centrais do livro Caminhos de Pedra. A gente vai falar sobre isso, vai falar da personagem, da protagonista, que é a Noemi, né? O que ela fez, era uma mulher, será casada, como que era a relação com o amor, né? com os casamentos ali no começo do século XX no Brasil. Tem um caso muito interessante nessa mesma época, uma outra personagem fundamental, importante a gente entender, né, o papel das mulheres em toda a história brasileira. Tem uma mulher chamada Aracy Moebius, que foi casada com Guimarães Rosa. Na década de 30, ela já tinha um filho, um alemão aqui no Brasil, e ela largou tudo, se desquitou, se separou na década de 30 e foi para a Europa, né, criar o filho. E ela falava várias línguas e ela acabou sendo secretária do cônsul brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, final da década de 30, começo da década de 40. E imagine isso, uma mulher brasileira na Europa com um filho, mãe solo, né? E aí ela vai se casar novamente com João Guimarães Rosa. E eles têm uma história extraordinária, tão extraordinária que Guimarães Rosa, que é pertencente à terceira geração, ele escreve o romance O Grande Sertão Veredas em homenagem a Aracy. E muitos dizem que Grande Sertão Veredas é uma metáfora sobre uma mulher que luta contra os homens maus. Né? Interessante, porque a gente está falando de Robaldo, né, lutando contra os cavalos, os cangaceiros, o cangaço, entre outras coisas, sendo do cangaço. E Aracy teve uma história muito peculiar, importante, fundamental. Acho que a gente precisava estudar mais a fundo a história dessa mulher extraordinária, porque ela é considerada o anjo de Hamburgo, porque ela libertou e salvou milhares de famílias judias do nazismo, porque o nazismo estava crescendo. E o Guimarães Rosa fez parte dessa história, né? Fez muita parte dessa história. E aí me parece que a Noemi, ela é uma dessas mulheres da década de 30, que a história forte, poderosa, potente, que é uma mulher também casada, a gente vai falar daqui a pouco do enredo, também casada, desiludida com a questão do amor ali, encontra outras formas de amor, né? Ou pelo menos o amor social, o amor político. E aí depois também aí a figura do Roberto, que é um jornalista que vem, um sudestino que vai para o Nordeste, e aí tem essa construção do romance intimista. A escrita da Raquel de Queiroz é uma escrita considerada nos primeiros momentos ali como uma escrita seca, aguda, cortante. Não é? Então, por isso, no primeiro momento, era classificada como regionalista, segunda geração. Está ali na cronologia disso. Na construção de um romance intimista, como ela faz, você disse que tem algumas marcas desse Brasil profundo, dessas
dessa cor local, desse regionalismo. Faz a gente entender um pouco melhor quais são qual é o estilo de escrita dela, que ela consegue colocar o regionalismo em segundo ou terceiro plano, mas traz um intimismo maior. Qual é a verve, qual é o caminho, né, da escrita da Raquel de Queiroz? Como que você vê Raquel de Queiroz como única, como algo ímpar? Ela é diferente de toda... É como se, tipo, vamos pensar ela aqui, ela se desloca a partir de uma literatura extremamente autoral, porque ela começa cedo, né, Mário? Ela começa cedo. O romance publicado, o 15, em 1930, ela tem menos de 20 anos de idade, né? E como que ela é reconhecida por essa escrita, a importância dela, o estilo dela? Como que é isso? Bom, então, Zig, até você estava falando sobre essa coisa do estilo, né? Do estilo da escrita dela, né? Há relatos de que a recepção da obra na época, de que muitos acreditavam que, na verdade, Raquel de Queiroz fosse um pseudônimo de um autor homem, né? Por causa dessa literatura objetiva, que, inclusive, por exemplo, as pessoas têm muita facilidade de observar isso em Graciliano Ramos, né? Uma literatura objetiva, seca, racional, e aí alguns se recusavam que fosse uma mulher que estivesse escrevendo desse jeito, né? Que é uma coisa bastante interessante de se observar, que também acontece, por exemplo, na Sofia de Mello Breiner Anderson, quando ela adota esse estilo faca, né, do João Cabral de Melo Neto, que ela mesma assume que é dessa maneira que ela faz, mas porque mostra que quebra um estereótipo, né, Zig, de que a mulher só pode escrever a partir de um lugar de subjetividade, a partir de um lugar confessional, né? O que não impede que ela escreva dessa maneira seca, objetiva, e consiga adentrar nesse lugar intimista, né? A partir de uma abordagem, como o Mário de Andrade chamou de psicologia em ação, né? Então, assim, para falar sobre o que você me perguntou, eu queria me permitir um pouco para trás, tudo bem? Que é o seguinte, a Raquel de Queiroz, ela nasce, acho que é importante falar um pouquinho sobre essa biografia dela para poder adentrar nesse lugar do estilo dela, tá? Ela nasce em 1910 em Fortaleza, ela é uma jornalista, ela é escritora, ela é uma intelectual, tá? Ela vai ter essa formação ao longo da sua vida, né, de uma pessoa intelectual. A família dela era uma família até ligeiramente abastada, classe média e tal, só que eles vão ter ali problemas, né, durante a seca de 1915, né, vão passar um momento de dificuldade e por causa dessa seca eles decidem ir embora de Fortaleza para tentar alguma vida melhor no Rio de Janeiro, tudo bem. E aí quando ela vem a escrever, em 1930, o 15, justamente sobre essa seca. E aí, Zig, fica fácil apresentar essa estrutura regionalista, né? Porque a gente está falando de um lugar, de um Brasil profundo, como eu antecipei aqui, a partir dessa situação da seca, a partir dessa denúncia da miséria, do abandono do Estado. E aí tem toda uma situação descritiva do local, né? Desse espaço, dessa cultura, de tudo aquilo que pertence a esse lugar, ao Ceará, mais especificamente falando, né? Então, no 15 fica mais fácil classificar como um romance regionalista e tal, apesar desse viés crítico social, que é também uma marca da segunda geração, tá? Então, isso é importante de se dizer. E é justamente nesse momento, Zig, que a Raquel de Queiroz passa a fazer parte do movimento do Partido Comunista do Brasil, tá? Ela se filia, ela se identifica com a esquerda no país e escreve em 1932, ainda também como um romance crítico, regionalista, de oposição também ao governo Vargas, o romance João Miguel, tá? Que também tem esse viés bastante político-ideológico, tá? E aí ela vai acabar sendo presa, né, associada ao comunismo, ela vai ser presa pelo governo Vargas, e isso vai reverberar nessa produção aqui, que é o Caminho de Pedras.
Por quê? Inclusive, alguns teóricos apontam que pelo menos parte desse livro foi escrito enquanto ela estava enclausurada. E aí, existe aqui, Zig, é muito perceptível que há aqui uma espécie de um embrião daquilo que viria a se tornar a grande insatisfação política dela e que vai justificar uma guinada ideológica dessa autora, tá? E que vai trazer alguns aspectos interessantes. Por exemplo, disse que quando em 32 ela vai publicar João Miguel, o Partido Comunista do Brasil tenta pautar o livro. Eles tentam ali, de alguma maneira, cercear algumas coisas para dizer o que podia ou não podia ser publicado, em prol do movimento. E disse que ela fica insatisfeita com isso e começa ali, de alguma maneira, a olhar criticamente para dentro do movimento. Tá? E isso vai aparecer na personagem Noemi. Então, por isso que eu falei que eu tinha que voltar um pouquinho para justificar a sua pergunta, né? Porque a Noemi, ela é essa personagem, eu vou falar mais sobre isso em breve aqui, mas ela é essa personagem que, ao tentar adentrar nesse lugar de libertação, né, daquela figura de mãe, esposa e dona de casa, e se colocar nesse lugar de social, político, de buscar essa voz, né, enquanto mulher na sociedade, ela vai acabar sendo abafada e objetificada. Não só ela, Noemi, como outra personagem da obra, que é a Angelita, e isso é perceptível também a partir da maneira como a gente pode ler o olhar dos homens desse partido aqui no livro, né, no bloco, desse viés ideológico da esquerda, extremamente machista. Tá? Então, perceba que essa atuação política da Raquel de Queiroz, ela vai reverberar aqui na obra, tá? Essa insatisfação com a esquerda que atravessa a Raquel de Queiroz, a biografia da Raquel de Queiroz, vai aparecer aqui nessa obra. Por isso que, de alguma maneira, a gente percebe que, em especial nessa obra, ela deixa um pouco essa questão do regionalismo e entra para esse universo do intimismo, porque a gente percebe que está aí um embrião da insatisfação dela. Inclusive, Zig, muita gente... eu acho isso bastante injusto com ela, porque a obra dela é gigantesca, mesmo depois dessa... Tem muita gente que chama essa trilogia, né, que é o 15, João Miguel e Caminho de Pedras, como trilogia comunista da Raquel de Queiroz. Né? Para além dessas 3 obras, Zig, ela é uma grandíssima escritora, produziu depois disso, inclusive, obras fenomenais da nossa literatura, e eu acho injusto quando algumas pessoas argumentam que ela só foi eleita à Academia Brasileira de Letras porque lá em 1977 ela já tinha mudado o viés ideológico dela e ela apoiava a ditadura militar, em especial o Castelo Branco, né? E aí tem gente que atribui a isso. Não digo que não tenha sido, não sei, mas uma coisa é fato, dizer que ela não merecia, aí sim para mim é um absurdo, tá? Porque ela é uma escritora extremamente emblemática. Mas pode ser que essa situação tenha aí dado um empurrão para que ela fosse nomeada. Isso sim, porque a gente já tinha passado por outras grandes escritoras, como a própria Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, que está lá no momento de formação da Academia Brasileira de Letras, que merecia essa nomeação e não aconteceu. Então pode ser que a situação política ajudou. Para finalizar essa abordagem, eu só queria dizer o seguinte... a gente vai abordar aqui, a gente vai trabalhar aqui muito, então, com esse aspecto da Noemi, desse universo intimista da Noemi, que a gente vai apresentar, justamente como uma espécie de reflexo do que a própria Raquel de Queiroz vivenciou em algum momento da história da vida dela, né? Nessa saída dela de Fortaleza para o Rio de Janeiro, nessa atuação política dela. É importante se dizer, e eu quero aproveitar esse momento, Zig, para até pedir licença para as mulheres que nos ouvem nesse momento, porque não é o meu lugar de fala, né? Mas tão somente o meu lugar de estudo, né? A gente vai falar bastante aqui sobre essa questão da mulher na sociedade, da mulher na literatura, lugar esse que não é meu de fala, mas é meu de estudo. Então, eu peço
com todo respeito, licença às mulheres que nos ouvem para poder abordar esse assunto tão importante, tão urgente, tá? Para finalizar, quando essa parte, quando a gente fala sobre essa mudança ideológica dela, isso acontece, Zig, porque lá, durante a ditadura militar, ela chega a apoiar, ela chega a escrever textos de apoio ao governo Castelo Branco, à ditadura militar, e isso vai gerar, inclusive, alguns embates memoriais, assim como é o caso de um programa, né, de uma entrevista que ela participou no Roda Viva, em 1991, onde Caio Fernando Abreu, que hoje é leitura obrigatória da Unicamp, com o livro Morangos Mofados, né, que é também um importante jornalista do Brasil, ele chega a questioná-la, né, se ela é uma reacionária ou se ela é uma comunista. E ela responde, eu sou uma anarquista. E aí ele fala assim, mas você apoiou a ditadura militar. Aí ela diz assim, eu apoiei o governo do Castelo Branco, e não necessariamente uma ditadura militar. Então, essa visão dela, inclusive o Alfredo Bozzi, o grande Alfredo Bozzi, fala sobre isso no seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, esse paradoxo, esse viés, tem alguma coisa já, Zig, que aparece nessa política ainda tenentista que ela vai vivenciar lá na infância dela, na condição de pessoa de classe média lá do passado dela. A gente vai perceber que a oposição dela, naquele momento, apesar dela ter entrado no comunismo, no Partido Comunista do Brasil e ter sido presa, a oposição dela, na verdade, depois se esclarece que era mais ao Vargas e ao regime dele, necessariamente, e não necessariamente porque ela tinha esse viés ideológico de esquerda nela, por isso que talvez essa é uma explicação possível que o próprio Bozzi vai abordar no seu livro. É por isso que talvez tenha essa facilidade de mudar, entre aspas, aí, o seu viés ideológico, e depois vir a defender a ditadura militar, tá? Mas nesse momento, em 1937, quando ela escreve esse livro, no auge ali, naquele momento do Estado Novo de Vargas, esse romance, apesar de ser trabalhado em Fortaleza, tem uma cena que depois eu quero ler um trecho, Zico, se você me permitir, que acontece numa praça pública, inclusive em Fortaleza, e isso ajuda a gente a entender esses resquícios, né, de regionalismo que a definem muito bem, né? Esse lugar, essa posição em Fortaleza, um embate ideológico que vai ter de um personagem que não aceita o outro porque ele é do Rio de Janeiro, então temos um negócio meio bairrista. Essas características que ainda nos lembram uma Raquel de Queiroz, nessa oposição. Então, assim, nessa oposição que a gente percebe entre, até bairrista, né, como eu já mencionei, a gente percebe aí alguma coisa da Raquel de Queiroz regionalista, só que é justamente porque ela tem essa preocupação, de apresentar esse universo feminino, né, por causa daquilo que ela atravessou, então a gente tem ali até um certo caráter autobiográfico, que o romance toma esse viés intimista, tá? Porque é uma preocupação maior dela nesse momento, tá? Apesar do livro ser classificado aí como, tá dentro da trilogia comunista dela, a gente sim pode perceber nesse livro o que seria uma espécie, então, de um embrião, uma semente do que viria a se tornar essa virada ideológica dela lá nos anos 60. Essas características, esses caminhos, né, ou o caminho de pedras da própria autora Raquel de Queiroz, nos leva a procurar entender, então, esse romance, então, o enredo do romance. Conta pra gente como que se dá o enredo, quais são os personagens principais, né? Você já disse a Noemi como um protagonista, o Roberto como um personagem que vem do Sudeste, que vai para o Nordeste. Como que se dá o espaço, tempo, narrativa, foco narrativo, entre outras coisas, enredo dessa obra. Vamos adentrar agora a trama de Caminho de Pedras, de Raquel de Queiroz. Muito bem, Zig. Bom, o livro é narrado em terceira pessoa, tá? É um narrador onisciente, o foco narrativo está em terceira pessoa, narrador onisciente, tá? Aliás, Zig, eu até quero comentar que é um livro fácil, assim, de se entender. Não é um livro... Não tem a complexidade, por exemplo, de um livro como que também está na lista da FUVEST 2026, que é As Meninas, que é bastante complexo, né? Tem lá 4 narradores que se intercalam e tal.
Agora, aqui, apesar de ter essa semelhança que é o foco na figura feminina, é um livro bastante simples, assim, no que diz respeito ao enredo, tá? O tempo é linear, tá? Então, nós temos um momento, um recorte, que é essa chegada do Roberto, que é e até tem um trecho que, se você me permite, eu quero ler aqui, Zi, está logo no começo do livro, que define bastante esse começo, esse enredo, né? Aqui na página 14 da minha edição, que é da José Olímpio, tá? O Roberto é um personagem que, como eu disse para você, quem lê só os 3 primeiros capítulos, Ig, tem essa ideia de que o protagonista da obra vai ser esse Roberto, que é ali um jornalista, tá? Que está sendo apresentado, vindo do Rio de Janeiro, para organizar, ou melhor, reorganizar um grupo em Fortaleza. Daí a gente já tem nesse deslocamento esse viés que a gente está falando até agora do regionalismo, né, da Raquel de Queiroz, que a gente desloca lá para Fortaleza. Só que quando ele chega lá, ao invés de desenvolver isso daí, a gente vai desenvolver justamente um embate. O primeiro ponto de destaque desse livro é um embate que haverá na chegada do Roberto, na apresentação desse Roberto como um jornalista carioca, chegando para liderar um grupo de operários num movimento político ideológico de esquerda, contrário ao governo Vargas, em Fortaleza. Então, aqui na passagem na página 14 para a página 15 da minha edição, que é da José Olímpio, tá? Tem justamente essa apresentação, essa é a 14ª edição, tá, Zig? Só para deixar claro aí para quem estiver acompanhando, tá bom? José Olímpio 2024. E aí, na passagem da página 14 para a página 15, que é aqui o capítulo 2, nós temos, primeiro chega o Roberto, capítulo 1, ele tem as primeiras impressões ali, aí tem esse viés mais regionalista, porque ele senta num café, começa a observar as pessoas, então tem essa coisa do estranhamento, né, daquele que vem do Rio de Janeiro, daquele que vem do Sudeste, para aquele que chega no Nordeste. Então a gente tem essa característica. Só que aí, no segundo capítulo, ele é finalmente apresentado por um outro rapaz ao bloco operário, tá? Esse outro rapaz, que é o Luiz, ele chega a apresentar, ele fala, mas eu gostaria que vocês que estivessem nos ouvindo percebessem, reparassem na escolha lexical, tá? No vocabulário utilizado, porque isso direciona muito sobre que grupo vai se falar. Então, quando nesse momento ele fala assim, ó, camaradas, então esse Luiz vai apresentar o Roberto, tá? Camaradas, aí o Luiz apresenta e o Roberto vai falar, camaradas, eu venho de ordem dos companheiros do Rio, tá vendo? É esse Roberto que chega em Fortaleza, como disse o nosso companheiro Luiz. Então perceba, Zig, camaradas, companheiro, é um tipo de escolha lexical, um vocabulário muito identificado a um grupo de esquerda, tá? Um vocabulário muito utilizado pela esquerda. Venho de ordem dos companheiros do Rio, como disse o nosso companheiro Luiz, fundar as bases de uma região da organização aqui. Os camaradas do Rio me escolheram porque sabem que eu não meço sacrifícios por amor da nossa classe. Zig, quem está ouvindo esse tipo de discurso, se você tivesse nesse lugar, nessa posição, ouvindo esse tipo de discurso, naturalmente brotaria em você, em mim, qualquer pessoa incômodo, que é o seguinte: quem é que disse que eu preciso de alguém do Rio para organizar o meu movimento aqui? Entendeu? Perceba que ele fala, eu venho do Rio e os camaradas do Rio me escolheram, ou seja, quem é o Rio de Janeiro para mandar em mim aqui em Fortaleza? Quem disse que o Rio de Janeiro é que dita as regras de alguma coisa? Perceba que já aqui a Raquel de Queiroz incita esse lugar de embate que vai se desdobrar. Tanto é que a próxima pergunta vai se destacar aqui, ó, olha, aí vem o narrador em terceira pessoa e diz assim, ó, 21 é o nome, o apelido de um carinha ali, 21, preto do tamborete, que já fora marinheiro, conhecia o mundo e tinha suas letras,
o interrompeu meio irônico. Ó, aqui que a gente percebe ela destacando que veio o embate, cara, entendeu? Por isso que a escolha dos termos, o caminho da leitura, por isso que a literatura acontece muito na palavra, né, Zig? Você tem que perceber o detalhe que ela falou, ó, ele está sendo irônico aqui. Ele diz assim, ó, qual é a classe do camarada? Pronto, brotou um embate, tá? E esse embate a gente já pode perceber, Zig, pela própria denominação que ela dá para os personagens. Porque o primeiro, que vem do Rio, que é um jornalista, ele é o Roberto, ele tem nome, ele tem identidade. E esse trabalhador, que é operário de Fortaleza, ele é chamado de Preto 21. Então, perceba que existe a marginalização dele, né? Por quê? Porque, primeiro, ninguém falou o branco Roberto, né? Mas falou o preto 21, tá? Então, já designa uma questão aqui racista. Segundo ponto, 21 pode ser associado àquele jogo, né? O 21, que é muito jogado, que é muito praticado nas ruas e tal. Então, percebam que chamá-lo de Preto 21 é não trazer a identidade dele, né, o nome dele, e é colocá-lo no lugar de marginalização, tudo bem? E perceba que ele, Preto 21, já se dá conta disso quando o cara se apresenta falando, ó, eu vim do Rio e vou falar o que vocês têm que fazer. Ele já manda, qual é a classe do camarada? Entendeu? Vamos te posicionar aqui, meu amigo. E aí o Roberto responde assim, ó, sou um jornalista pobre. Olha que interessante isso aqui, Zig. Ele precisa se classificar, se caracterizar como pobre para poder, de alguma maneira, justificar a participação dele ali. Porque quando ele fala que ele é um jornalista, ele já mostra que ele não é um operário como os outros, ele não está no chão da fábrica, ele é um intelectual. E é exatamente esse o ponto do livro, que abre o livro. Esse embate dentro da esquerda, dentro de um grupo político que tem ali inicialmente motivos em comum, vamos dizer assim, né? Princípios em comum, mas que, na verdade, a gente já percebe uma fratura de início, que é uma fratura entre os intelectuais e os operários, tá? Lembrando, Zig, que essa fratura já está lá naquela primeira Raquel de Queiroz, que se torna insatisfeita quando o partido quer pautar o livro dela, João Miguel. Ela, já uma intelectual naquele momento, se insatisfaz com o partido justamente porque eles querem pautar uma intelectual. Repare como temos aqui, então, questões que reverberam, né, de fatores autobiográficos dela. E aí ele continua, sou um jornalista pobre, sou um revoltado. Olha lá ele querendo se justificar. Cara, isso é sensacional. Há muito tempo que desertei da burguesia. Pronto, aqui marcou. Quando ele fala que há muito tempo desertei da burguesia, ele acaba assumindo, sim, eu sou um burguês. E isso, evidentemente, vai contra o ideal de esquerda comunista daqueles operários, né, que se identificam justamente como aqueles explorados pela burguesia. Então ele precisa marcar, ó, calma aí, cara, eu não sou mais um burguês, né? Aí eu te pergunto, Zig, será que é possível deixar de ser um burguês? E aí ele fala, muito tempo que desertei da burguesia, sou um explorado como vocês. Vai transcorrer aqui alguma, né, a conversa, o narrador vai falar sobre essa situação, sobre aquele cenário, e mais lá para baixo, o Luiz, que é aquele, ele vai falar assim, não, na verdade o Rufino, que é um outro personagem ali, são 8 carinhas, tá? São 8 personagens que estão ali se organizando inicialmente para esse movimento. Esse Rufino, ele diz assim, ó, pelo que entendi, o companheiro Roberto traz autorização para fundar região aqui. O companheiro Roberto, perceba que ela insiste no termo companheiro, né? O companheiro Roberto, apesar de não ser propriamente da nossa classe, é um rapaz sincero. Olha esse Rufino tentando ali, de alguma maneira, defender. Mas os companheiros, depois que ele falou, ficaram calados, como desconfiando. Eu creio que assim não se faz nada, ou seja, não adianta ficar desconfiando do cara, o cara veio de lá para cá para movimentar alguma coisa, e aí, olha essa passagem que emblemática, Zig. O narrador diz assim, o preto alto tomou a palavra, aquele 21 está encasquetando desde o começo lá, né? O preto alto tomou a palavra. É porque
nós já estamos fartos, camarada Rufino, de ir atrás dos doutores. E os doutores depois nos dão o fora. O operário tem que andar com os seus pés. É o que eu penso. Aí o camarada Rufino responde: o camarada Roberto trabalha conosco desde os tempos do Bloco Camponês. Pois eis que volta o Preto 21. Ele pode ser sincero, mas chegando aqui, agora, Zig, chegando aqui é para dominar. Pronto. Vem organizar, vem chefiar, vem controlar. Olha lá, função, ele posiciona o cara, ele é um burguês que, independente de estar aqui, ó, do nosso lado, ele não vem para ser um dos nossos, ele vem para dominar. Então perceba que está escancarada, Zig, uma fratura dentro do partido, entendeu? E, cara, é muito emblemático isso, Zig, para o vestibular, porque a gente não deixou de viver isso em 2025. É muito emblemático como a gente pode perceber no Brasil as fraturas dentro dos viés ideológicos, tá? Como é possível, dentro das organizações políticas do Brasil, no Brasil, essa questão que eu até associo bastante aí àquela leitura do Quincas Borba, do Machado de Assis, daquela busca pelas batatas, tá entendendo? O cara, ele não necessariamente está preocupado com o movimento, com a causa. Muitas vezes ele está muito mais preocupado com o exercício de poder, né? Com as batatas. Ele quer ser o vencedor. Que é o que ele está falando. O cara está vindo aqui, mas é para dominar. Ele não quer lutar junto com a gente. Então, continuando. O operário é que deve guiar o operário e não elemento estranho à classe. Olha como ele posiciona o burguês como um elemento estranho à classe. Aí o narrador diz assim: o camarada Luiz alteou irritado a sua fala de velha. Ele fala assim, ó, o Luiz, mas é preciso alguém que ensine o operário a ler. Aí trouxe de volta o intelectual. Responde, eu vou terminar aqui, tá? Responde o Preto 21. Ele diz assim, ó, o operário não tem culpa de não saber ler, porque vive debaixo do chicote do burguês trabalhando. Cara, isso é muito emblemático, Zig. Isso é muito emblemático e posiciona a gente num lugar de onde o romance se desenvolve, tá? Por quê? Porque a gente está falando supostamente aqui de intelectuais, eu digo supostamente pelo que vai se apresentar em breve, eu vou explicar isso. Mas intelectuais num lugar dentro de um mesmo posicionamento político, num lugar de fratura ideológica, num lugar de oposição àqueles que teoricamente eles defendem, que são os operários. A gente tem esse embate, a gente tem essa rachadura, e supostamente esses intelectuais, então, deveriam ter ali a qualidade, a característica, a possibilidade argumentativa de se explicar. Mas perceba que não é o que acontece. O Roberto, ele não fala nada nesse momento. Entendeu? Então, é como se ele admitisse que ele veio ali para dominar. E isso a gente vai ficar muito claro, Zig, a partir do capítulo 5 para o capítulo 6, que é quando a Noemi aparece. Por quê? Porque se a gente está falando de intelectuais que pensam a causa, era absolutamente aceitável que esses intelectuais fossem aqueles que permitissem a inserção da mulher, né? Mas não é o que vai acontecer. A gente percebe que esse Roberto, por exemplo, é um daqueles que vai acabar objetificando a mulher. Então, repare que a gente está falando muito mais de uma situação de status quo, de uma situação que é legal ser o intelectual de esquerda desconstruído, descolado, e por isso eu me utilizo disso para dominar o operariado e para objetificar a mulher, que é para onde os rumos do livro vai caminhar. E é essa construção, justamente, é impressionante a escrita dela, né? A qualidade, a crítica e a temporalidade dessas críticas colocadas, né? Porque a gente vê um país cindido dentro mesmo dos movimentos de direita ou de esquerda, das ideologias, um caminho, né? O sonho do oprimido é tornar-se opressor e essa hierarquização. O grande Paulo Freire já dizia isso, que por uma pedagogia da autonomia, ela precisa desconstruir essas formas nossas de violentar o outro, de explorar o outro. E aqui dentro do movimento aqui, né, do Partido Comunista, no caso,
em Fortaleza, tão bem descrito por esse cenário, por esse embate de 8 homens, né, numa sala, né, no Ceará, conversando qual a importância, quais os caminhos, e no momento do Brasil fraturado também, né? Porque a gente está falando do Estado Novo, a gente está falando da ditadura Vargas, a gente está falando de um momento extremamente grave para a história brasileira e um momento também de progressos para a história brasileira. O Brasil é isso, né? Esse paradoxo ambulante em que, por um lado, efetivamente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um Brasil de regime autoritário, um Brasil de regime ditatorial e com conquistas da classe operária. A gente não pode esquecer que em 32 o sufrágio universal é conquistado, o voto feminino é conquistado em 32. A gente pode esquecer também que ali na década de 30 a conquista da CLT, né, que garante os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, é constituído na década de 30 também. Então, ao mesmo tempo que o Brasil é esse jogo, essa mescla entre conservadorismos e progressismos. Entender o embate disso, esse caldeirão paradoxal ideológico brasileiro é fundamental para a gente entender a obra de Raquel de Queiroz. Eu acho que ela é precisa, dedicada ao seu tempo, e quando ela escreve esse romance, ela mostra o contraste entre duas regiões, o contraste entre culturas, e isso fica muito patente na escrita, no modo, na construção, em um país se industrializando na década de 30. Então a gente tem coisas muito fortes aqui. Ainda sobre o enredo, ainda sobre a trama, vamos falar dessa Noemi. Quem é ela? Como ela se constrói, já que ela aparece a partir do capítulo 6, e aí vai até o final. Ela é uma mulher que tem um filho. No final do romance, o filho, ela vai perder esse filho, né? Mas vamos contar um pouco dessa história dessa protagonista, que é força da natureza, essa coisa voraz, que é a personagem feminina no romance de Raquel de Queiroz. Muito bem, Zig. Perfeito. Até você estava falando aí sobre a reflexão do Paulo Freire, né? E enquanto você falava, só para não perder de vista aqui, eu me lembrei daquela passagem no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Quando o menino Prudêncio, que é um pajem ali do Brás Cubas, depois que ele é alforriado, uma das primeiras coisas, depois o Brás Cubas está andando na rua e ele percebe um ajuntamento de pessoas, e ele vê lá, ele entra para o meio para ver o que estava acontecendo. Era o Prudêncio, que tinha comprado um escravo e estava chicoteando esse escravo na rua e gritando "cala a boca, besta", que era exatamente o que o Brás Cubas gritava para ele, Prudêncio, quando ele era menininho: "cala a boca, besta", né? Então perceba que é justamente, né, uma educação que não é libertadora. O sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Então a gente vai perceber que é essa questão entre o oprimido. Você vai falar alguma coisa, Zig? Exatamente isso, né? O capítulo, o qual lá no Memórias Póstumas vai aparecer, é um capítulo que chama "O Menino é o Pai do Homem", que é o capítulo que aparece o Brás Cubas montado, exatamente, montado em cima do Prudêncio, como se o Prudêncio fosse um mula e oprimindo ali, né? O que e Machado é genial por várias coisas, mas dá para saber pelo título do capítulo que a semente, a célula da sociedade brasileira construída nessa pedagogia do oprimido se desvendar em Paulo Freire de forma tão pedagógica, tão clara e tão dolorida. E isso aparece no romance Caminhos de Pedra também, né? E olha, e a maneira como aparece, Zig, é muito bonita, porque ela aparece, a questão da pedagogia do oprimido, ela aparece nesse romance a partir do olhar daquele que é o oprimido. Então repare que ela faz questão de falar que o Preto 21 é iniciado em poucas letras, né? Ou seja, ele não é um rapaz que sabe disso porque ele estudou, ele sabe disso porque ele vivenciou, ele é esse explorado, né? E ele tem essa consciência. Só que qual é a grande questão aqui? Que quando ele
quer se movimentar para sair desse lugar de oprimido, né? Quando há essa necessidade de movimentação, vem aquele que é um intelectual que teoricamente estaria do lado dele na causa e quer fazer o quê? Oprimi-lo também. Esse que é, por isso que é interessante esse aspecto na insatisfação da Raquel de Queiroz quando ela quer publicar o João Miguel lá em 1932 e o partido quer fazer aquilo que o Vargas fazia, que uma ditadura faz, que é censurar. Falou, não, você não pode publicar isso aqui porque o movimento precisa que você publique aquilo ali. Como assim, cara? Então, é justamente isso, essas fraturas, né, que são próprias de contextos e que, infelizmente, ainda existem de maneiras tão negativas entre nós, né? Voltando, então, para o enredo, Zig, como você encaminhou, bom, na verdade, a Noemi, ela aparece logo no começo, tá? A aparição dela, ela é muito discreta e é interessante como depois a Raquel de Queiroz vai retomar essa personagem que aparece muito discretamente no primeiro capítulo e vai desenvolvê-la, né? Então, ela resgata uma Noemi que aparece lá, o Roberto chega do Rio de Janeiro em Fortaleza, se senta num café, vai ali conversar com esse camarada Luiz, que vai apresentá-lo ao grupo, e ele observa duas mulheres sentadas também tomando café. São as amigas Guiomar e Noemi. Então perceba que ela já aparece ali e o Roberto já se interessa por ela ali sentada nesse café. Aí depois ela vai aparecer a gente tem esse cenário, né, do embate ideológico aqui, e aí, finalmente, depois, quando o Roberto se assenta em Fortaleza e começa ali a movimentação dele, é que ela vai ganhar destaque, tá? E por quê? Porque, na verdade, ele vai começar a angariar membros, né, para o movimento. E um dos movimentos que ele vai procurar fazer, esse Roberto, é chamar de volta alguns personagens, algumas pessoas que já fizeram parte do chamado bloco, né, que é o que ele está querendo montar, em outro momento. Então perceba, Zig, que a gente já teve uma movimentação de oposição ao governo nesse lugar em um momento anterior, que foi ali, de alguma maneira, rechaçado pelo governo, inclusive tem narrativas aí em memória, né, de um embate numa praça, e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da praça daqui a pouco, mas tem esse embate, né? E aí muitos feridos, alguns mortos, e aí por conta disso alguns membros desistem, eles assustam com o movimento e tal, e o Roberto está num trabalho de trazer de volta esse pessoal que ele considera importante. É aí que aparece o João Jacques. Por que eu estou citando o João Jacques? Porque o João Jacques é o marido da Noemi. Essa é a questão. Então, o Roberto, ele vai até esse João Jacques e quando ele vai conversar com esse João Jacques, ele percebe que a esposa do João Jacques é aquela moça que o chamou a atenção lá no café. E ali ele já começa, de alguma maneira, a despertar algum sentimento por ela, tá? Muito embora a conversa dele seja com o João Jacques, tentando convencer o João Jacques a voltar para o movimento, o João Jacques deixando muito claro, o João Jacques é um cara bastante interessante também, porque ele tem ali alguma intelectualidade, consegue conversar, tem a sua biblioteca, eles vão fazer uma certa amizade. O João Jacques está ali representando, e é interessante como ele representa aquele membro de esquerda, né? Aquele militante que, na verdade, tem uma estrutura familiar que é bastante burguesa, né? Porque ele tem ali o seu filho, a sua esposa, e ele tem o dia a dia dele, e tem medo de voltar para o movimento, apesar dele ter esse viés ideológico, é aquele que tem medo de participar e, de repente, perder esse privilégio, esse conforto. Perceba que ele está mais ou menos nesse lugar do próprio Roberto e da própria Raquel de Queiroz com a sua família burguesa lá no passado, né? E aí, por conta desse diálogo, eles começam a se aproximar e a Noemi, agora vem o grande ponto, Zig, ela começa a apresentar interesse de também fazer parte do bloco, tá? E o João Jacques, de alguma maneira, é um cara que tenta dissuadi-la, tá? Ele fala assim, olha, não, meio que naquele velho e machista discurso de que não é lugar de mulher, tá? E aí, Zig, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é
Quando a gente fala sobre essa preocupação da FUVEST em inserir a mulher, né, a lista só com autoras mulheres, e inserir a mulher, e mostrar, né, para o leitor e para a leitora, para o brasileiro, a importância feminina na literatura, na sociedade. Por que é interessante você notar isso? Porque a gente está falando de uma mulher, nos anos 30, quando a gente tem movimentações emblemáticas, como você já antecipou, sobre a mulher finalmente poder votar, sobre a participação política da mulher, que é extremamente emblemático, que vai acontecer justamente nesse governo Vargas, mas perceba, Zig, que na prática, apesar de na teoria, e aí vem de novo, né, a questão Preto 21 versus o Roberto, que não é só uma questão dos dois personagens, Zig. Eu queria deixar claro que é muito emblemático e até metonímico, né? Por quê? Porque você vai perceber, por exemplo, que a prática, que é aquilo que representa de alguma maneira o operário Preto 21, é muito diferente da teoria, que é aquilo que prega de maneira tão bela o Roberto. Por que eu falo isso? Porque na teoria a gente tem essa questão da inserção da mulher na política, a partir dos anos 30 ali, com o Vargas, legal. Só que o que acontece na prática, Zig? O que acontece na prática é que a população brasileira é formada 51% por mulheres e a representação política da mulher, ainda hoje, 2025, gira em torno de 17%, cara. Pensando, sobretudo, no poder legislativo, tá? Então, perceba, na prática, apesar da gente ter leis que garantem essa participação política, uma cultura machista muito bem estruturada no Brasil impede essa participação. Tá? Esse é o ponto, que é exatamente o que vai acontecer agora com a Noemi. Por quê? Porque ela quer participar, ela se interessa por isso e, no entanto, ela não pode, cara. Por quê? Porque o próprio grupo que diz que tem esse olhar mais às minorias, que diz que está preocupado com a participação da mulher, na verdade, o que ele faz? Ele abafa. Tá? Ele abafa esse discurso. Eu quero ler, posso ler mais um trechinho aqui, Zig? Para representar isso, eu quero ler lá no capítulo, deixa eu olhar exatamente que capítulo que é, no capítulo 9, aqui no meu livro, é página 64. Olha essa passagem, que coisa emblemática, tá? Porque é uma reflexão a partir do narrador, tá? Uma reflexão da Noemi. Repare, ele fala assim, ó, vinha saindo do curso, porque o que vai acontecer, Zig? Como ela quer participar do grupo, o grupo político, né, o bloco, vai oferecer curso para o pessoal sobre política e tal. E ela vai começar a participar, ela vai se interessar em participar disso, tá? E aí, ó, vinha saindo do curso acompanhada por Roberto e Felipe. Esse Felipe, daqui a pouco eu falo sobre ele. A areia do caminho entrava ali nos sapatos rasos. De vez em quando era preciso parar e descalçar um pé, sacudir a areia. Sentia-se com a cabeça cheia de histórias novas. Ó, a partir de agora, Zig, de mulheres heróicas, livres e valentes. Esquecida naquele momento das contingências da sua vida, da disciplina doméstica, da cama comum, da promiscuidade e dos compromissos com alguém. Era apenas uma alma livre, ouvindo a história de outras almas livres, que são as mulheres, né? Que lutaram por esse lugar. Fugira do seu centro habitual de gravidade, perder a noção do pão nosso de cada dia. Naquele momento, nada era moral nem imoral. Nada proibido nem permitido. Não havia hora, não havia espaço. Olha que bonito isso. Só a embriaguez do momento de revelação das possibilidades de libertação. O Zig, as possibilidades de libertação acontecem somente na reflexão dela. E por que isso se comprova? Eu vou repetir, porque ela fala, naquele momento não era moral nem imoral, nem proibido, nem permitido. Não havia hora, não havia espaço. Ou seja, na hora, no espaço, no moral, no imoral, no proibido, no permitido, ela não podia vivenciar aquilo ali. Ela só podia vivenciar essa coisa da alma livre na embriaguez dela, dessas histórias heróicas, dessas almas livres, tá? Aí segue. Sentia que confusamente vinham à tona, naquele instante,
todos os sentimentos e desejos sufocados desde pequenininho. Pronto. Que se tinham enquistado lá dentro bem fundo, porque se envergonhava deles, porque lhe diziam que era pecado, mas agora se mostravam estranhamente nítidos e atuais, atropelando-se uns aos outros, desiguais, reabilitados, novíssimos. Ou seja, o que a gente percebe? Que ela tem, ó, eu vou pular um pouco aqui, ela vai falar assim, ó, presta atenção, a revolta que a tomara uma vez, ela começa a lembrar, recordar. Tinha uns 10 anos, então, quando ouvira o pai açoitar o moleque ladrão de níqueis. Aí você pensa assim, ela vai apoiar o pai que tá batendo porque o menino é ladrão. Não, olha só. E o seu ímpeto de o mandar reagir, ela queria falar para o menino reagir ao pai, tá? Porque ela, perceba que ela já tem desde criança esse viés, essa leitura sobre a sociedade, tudo bem? E aí, mais abaixo, ela vai falar assim que ela tinha vontade de viajar, que ela tinha vontade de aprender novas línguas, que ela tinha vontade de ver o outro lado do mar. Ela tinha vontade, Zig, desde pequenininha, só que ela era sufocada. O que é que sufoca e continua sufocando essa Noemi? O machismo, tá? É justamente esse lugar de proibição que diz que é um lugar de libertação, no caso ali o bloco, o grupo, que onde ela cria aí uma ilusão de que ela vai poder participar ativamente e que a voz dela vai ser ouvida e que a gente vai perceber que, mais uma vez, não vai ser ouvida. Inclusive, a partir do momento que a gente percebe que o Roberto só trazia, só dava essa, digamos, permissão a ela, diferente de João Jacques, que não dá essa permissão, o Roberto dá essa permissão para ela, e aí ela começa a se apaixonar pelo Roberto, tá? Porque ele é exatamente aquilo que ela precisa, alguém que permita, alguém que dê esse espaço, alguém que liberte, alguém que permita que a voz dela seja ouvida. E o Roberto parece ser isso. Mas o que a gente vai perceber? Que, na verdade, o Roberto só está, na verdade, fazendo esse papel porque ele tem interesse em seduzi-la. Tá? Essa que é a grande jogada. Ou seja, dentro dessa mesma visão, a gente tem, e aí me perdoe o termo aí, quem está ouvindo, Zig, é um termo que a gente não pode usar de repente no vestibular, mas que explica muito bem a situação. O Roberto é um claríssimo esquerdomacho, tá? Ele é aquele cara que se utiliza do discurso da esquerda, que é descolado, que é inclusivo. Para quê? Para, na verdade, objetificar a Noemi e conquistá-la e seduzi-la, tá? No fundo, colocando ela de novo nesse mesmo lugar de onde ela queria sair, tá bom? E aí, Zig, que eu posso antecipar para você que o nome do livro se justifica, tá? É um caminho de pedras. De quem é esse caminho de pedras? A gente pode pensar que desses movimentos sociais que buscam igualdade, que buscam uma leitura, uma justiça social, a gente pode, mas ele é especialmente pensado na figura da Noemi em extensão à figura da mulher, que para poder galgar, para poder conquistar esse seu lugar de fala na sociedade, ela vai ter que atravessar um caminho, e perceba a adjetivação, não é um caminho das pedras, né? Igual aquele ditado popular, eu vou te ensinar o caminho das pedras, né? Tipo, você vai se dar bem indo por aqui. Não é um caminho das pedras, Zig, é um caminho de pedras. Aí você adjetiva o caminho, né, cara? Porque é um caminho difícil, é um caminho com rochas, é um caminho áspero, é um caminho que a mulher tem que atravessar e que ela mostrou que ela vem atravessando desde aquela criança sonhadora, permitida, sufocada, e que agora que ela percebe a possibilidade de se libertar, de ter sua voz política, ela continua sendo o quê? Sufocada por uma estrutura machista. E essa crítica social muito bem feita, tramada por Raquel de Queiroz, que é um traço da segunda geração modernista, né? Uma das únicas marcas que a gente pode colocar dessa segunda geração modernista, dessa crítica social, mostra, né, esse lugar de emancipação da mulher. Estava propício para isso, para ter mais emancipação. Porém, um país como o nosso, que tem marcas, dá 2 passos progressistas e
4 passos conservadores, né? Isso na história, e isso precisa ser estudado. Esse capítulo é extraordinário, né? Esse capítulo aqui é típico daquilo que o vestibular pode cobrar, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, o capítulo 9, de Caminho de Pedras. E aqui ela fala justamente esse sonho, né? E aí começa a ter um embate muito claro com a estrutura do matrimônio, com a estrutura do casamento. Então, ela diz exatamente que ela gostaria de viajar, ela gostaria, né, ela não podia ir ao cinema, né? Então, coisas que sempre esconderam as vontades dela. E seus ansiosos, abre aspas para Raquel de Queiroz aqui, dizendo, nesse capítulo 9, seus ansiosos desejos de adolescente a que o casamento decepcionara, cortar as asas, fecha aspas. Então, o Roberto seduz Noemi, e como que se dá essa construção agora adiante? Porque ela adentra ao partido comunista, ela adentra a luta operária, né? Esse sentimento dela contra a opressão, em defesa dos explorados, né? Contra os exploradores. Como isso se constrói nos capítulos seguintes, e como que é essa trama em torno de Noemi. Ela consegue se emancipar, não consegue se emancipar? Como é Roberto? Como é a questão com o marido, o filho e aí por diante? Conta pra gente a trajetória da trama sobre Noemi. Muito bem, Zig. Para falar isso daí, eu quero voltar um pouquinho, porque você falou sobre... Que é isso, né, Zig? Analisar uma obra de arte, uma obra literária, a gente não pode achar que vai construir gavetinhas sequenciais, né, cara? Porque o livro é isso, a gente pode atravessá-lo, né? A gente vai voltar várias vezes para, de repente, perceber aqui sinais que aparecem desenvolvidos lá na frente. Então, me permitindo, a partir daí, um pequeno retorno para poder pegar daí em diante, né, da Noemi em diante, você falou sobre um capítulo importante que é bem aí cara de vestibular, digamos assim. Justamente onde eu quero voltar é outro desses capítulos que tem cara de vestibular. Inclusive, eu olho muito para esse capítulo, que é o capítulo 6. Então, esse capítulo 9, ele tem esse... Que é justamente lá quando a Noemi acabou de ganhar algum destaque ali e tal. O começo desse capítulo, ele é ambientado, e aí vem a questão lá de novo, Fortaleza como cenário e tal, a gente lembrando sempre que ela está, de alguma maneira, beliscando esse estilo regionalista dela, né? Que esse cenário é constituído uma cena numa praça. E aí, Zig, eu queria destacar isso porque a praça, ela aparece algumas vezes na obra, tá? Eu até tinha citado um pouco antes. A praça aparece algumas vezes na obra, como esse locus público, tá? Porque é possível perceber que a praça, ela sim, de alguma maneira, ela concretiza aquele ideal de condicionamento público, tá? Daquilo que é aberto a todos, né? Daquilo que permite. Porque nessa cena que eu vou ler um trechinho aqui, é exatamente o que acontece. Ó, quer ver? Ó? Na Praça do Ferreira, Roberto cruzou com o Preto 21, que passou por ele de vista erguida sem o conhecer. Olha lá, lembra que existe aquele embate de que o operário não pode ser reconhecido pelo intelectual. Inclusive, no livro, Zig, isso é uma dica interessante para o leitor, para o vestibulando, para a vestibulanda, que é observar que eles chamam os intelectuais de gravata, eles marcam esse lugar, aquele que usa gravata, né? Porque tem aquela coisa do uso do terno, aquela coisa formal, e os operários eles chamam de tamanco, né? Os tamancos, que é aquela coisa da pessoa que não chega a usar um salto, né? Um sapato, ela usa um sapato de pobre, né? Que é tamanco. Então perceba que eles marcam muito bem esse lugar a partir desses termos. E aqui perceba que eles não se reconhece. O moço, voltando aqui, então, abrindo aspas, aí a Raquel de Queiroz, o narrador, vem trazer. O moço, que já esboçaram um cumprimento, no caso Roberto, né, espantou-se e foi se irritando.
Depois é que se recordou das conveniências da tácita combinação que haviam estabelecido, segundo a qual não se deveriam reconhecer intelectuais e operários na rua. Olha isso, Ozig, que segregacionismo, cara. A gente está falando de um viés ideológico que é justamente, ou melhor, teoricamente contrário a isso, né? E, no entanto, está marcando que não se pode reconhecer operários intelectuais na rua porque são de lugares diferentes na sociedade. Como assim? Se a gente está lutando por igualdade social, pelo fim das injustiças sociais, como assim a gente vai colocar em lugar diferente intelectual e operário? Sendo que ambos funcionam de maneira integrada, né, no funcionalismo público, na sociedade, né? Aí vai, mais adiante. Bom, não, antes. Continuou andando, atravessou os grupos de moças que passeavam de braços dados pela avenida, pintadas e gingando os quadris. Então, perceba que ela colocou nessa praça moças pintadas, ou seja, burguesas que estão ali passeando. Mais adiante, num dos bancos laterais da praça, o grupo de amigos, a rodinha, né, abre aspas, a rodinha, já se agruparam. Aí, agora que vem o ponto. Junto a Felipe, que é um desses membros aí, que é um dos mais intelectualizados do grupo, o judeu Samuel, perceba a importância dela. Zig, eu sempre digo para os meus alunos, você tem que pensar por quê e por que não, né, quando você está lendo um livro. Por que o judeu Samuel? Por que não o Samuel? Entendeu? Ela poderia, para a gente conhecer o personagem, ela poderia muito bem colocar o Samuel, beleza. Não, ela vai lá e marca o judeu Samuel. Tá? Então, perceba que ela traz aqui para a obra um personagem que tem uma marca étnica, uma marcação cultural, né, que a gente sabe muito bem qual que é, pensando nesse contexto Vargas, nesse contexto 1937, tá bom? E que está nessa praça participando de um mesmo espaço eu vou seguir, o judeu Samuel, de pele cor-de-rosa, como criança e cabelo de fogo. Olha ela descrevendo, que interessante que a preocupação dela em descrever. Apontava o grande cartaz do cinema, rindo alto e soltando perdigotos. Nascimento, apresentou o Samuel, agora vem o Nascimento. O revisor da Gazeta fazia tinir os níqueis do bolso do paletó de Casimira, amarrotado, e ria também, sacudindo para trás com cabeçadas as mechas do cabelo estirado de índio. Olha lá, ela marcando a pluralidade étnica cultural na praça, tá entendendo? Que lhe escorriam pelos olhos. Balbuciante, agora vai falar de outro cara. Balbuciante e tímido, os olhos azuis muito ternos brigando com a cara de mestiço, pronto, marcou. Cara de mestiço e o cabelo enfesado, um ferroviário, o Paulino, se justificava e explicava, pois as pilhérias do judeu tinham partido de uma observação sua. Muito bem, por que eu quis destacar essa passagem, assim? Por causa justamente dessa pluralidade que ela dá à praça, né? Então, na praça, nesse locus público, esse sim aberto ao público, participa o mestiço, lembra que já tem o preto 21 ali, tem o Roberto, que é o branco, então você tem o Roberto, que é o branco burguês, você tem o preto 21, que é o trabalhador, você tem um mestiço, você tem um judeu, você tem um indígena, você tem moças burguesas, perceba que é esse locus público. Aí o judeu Samuel tá zoando, tá tirando sarro, tá zombando esse Paulino. E ele diz assim, imagine que ele, né, o caso Paulino, olhou para a atriz do cartaz e disse que a gente precisa logo começar a encrenca para ter daquelas mulheres. Olha a escolha do vocabulário, a escolha lexical, Zig. Quando ele fala preciso começar a encrenca, o que é encrenca? É um movimento, né? É justamente ali a movimentação grevista, né? Que eles estavam prevendo, que eles estavam organizando, o bloco. Só que, para que ele quer começar a encrenca? Para ter daquelas mulheres, e aponta para o cartaz. Olha que interessante que é isso. Ou seja, isso comprova aquilo que eu estava dizendo, Zico, que, na verdade, muitos ali estão nessa condição, por quê? Porque é interessante o discurso para, de repente, seduzir mulheres. Ou seja, objetificando a mulher, fazendo aquilo justamente que eles criticam no outro, no caso aqui, na direita. Tá? Então, perceba que, na verdade, acaba reproduzindo esse discurso de opressão, agora focado à mulher. Tudo bem?
Aí mais abaixo, ele vai, o Paulino vai dizer que é mentira, que não é muito bem assim, e aí o judeu Samuel marca de novo, Zig, presta atenção, olha isso aqui, cara. Entram, falando dos caras, né, desses caras, entram para o movimento pensando que há mesmo socialização de mulheres. Cara, isso aqui é muito incrível dela. Por quê? Porque ela está mostrando aqui que aquele viés, ela está mostrando justamente o que eu estou querendo dizer, que eu chamei de esquerdomacho, né? Que é o cara que pensa num ideal socialista, mas na verdade ele acha que ele vai socializar as mulheres, né? Ou seja, se utilizar, se valer, objetificar, se aproveitar delas, que na verdade, por esse viés extremamente baixo, né? Essa leitura extremamente nojenta, digamos assim, está olhando como se quem tem poder, quem tem posse da mulher é o burguês. Então, trabalhando a questão da mulher, mostrando a mulher como posse do burguês, mas perceba que quando ele fala em socializar a mulher, ele quer justamente objetificar a mulher, colocar a mulher numa situação de subjugada, colocar a mulher numa situação abaixo da sua, inferior da sua, para fazer o quê? Para ter ele também posse da mulher. Então perceba que ele não quer emancipar a mulher, ele quer também ter posse da mulher, ele quer também socializar a mulher. E é a partir desse ponto, Zico, que eu faço a ponte lá com o que você me perguntou de como a obra vai discorrer. Por quê? Porque numa dessas, Zico, você pode pensar assim, essa coisa do Roberto seduzir a Noemi não exemplifica necessariamente um machismo estrutural, pode ser uma questão isolada. Essa passagem mostra que não é uma questão isolada, entendeu? É uma questão estrutural. E como isso se comprova em exemplos? Porque lembra do tal do Felipe, que eu estava citando, que também é um dos intelectuais, ele vai fazer o mesmíssimo papel do Roberto, de tentar trazer o João Jacques de volta para o grupo. Esse Felipe vai tentar trazer um outro cara chamado Assis. Mas, Zig, é uma situação de espelhamento dentro da obra. É que o foco está em Roberto e Noemi, mas poderia muito bem estar em Felipe e Angelita. Por quê? Porque o Felipe vai lá tentar trazer o Assis de volta, e o que acontece? O que acontece, na verdade, é que o Assis se nega, igual o João Jacques, a Angelita se propõe a entrar para o grupo, e o Felipe se apaixona por ela e começa a seduzi-la. Então, perceba que nos dois casos, o interesse deles não é a emancipação da mulher, a participação da mulher na política, é, na verdade, objetificá-la, é conquistá-la, é seduzi-la, é, sobretudo, Zig, possuí-la. Esse que é o grande ponto, tá? E aí se comprova a objetificação da mulher. Você ia falar alguma coisa, Zig? Não, isso é extremamente bem marcado, né? E porque dessa obra está na lista obrigatória da FUVEST, uma lista só com autoras, só com mulheres do século XIX, século XX e século XXI, porque você tem uma construção muito forte sobre isso. A questão das estruturas, das condições, das opressões, a própria Raquel de Queiroz denunciando tudo isso. Essa denúncia, essa obra denúncia sobre a condição da mulher nesse país, que é um país cindido, separado, mas muito marcadamente machista, né? Poxa, como isso? A obra diz, a obra demonstra, né, ao longo disso. Sobre a Noemi, então a gente vai caminhando mais, adensando mais sobre a personagem. Então a Noemi, quando a gente constrói, o que acontece com ela no romance como um todo? Vamos lá para o desfecho. Seguinte, o desfecho. A gente pode pensar que a partir dessa estrutura muito bem constituída até aqui, digamos até o capítulo 9, é quase que natural que a gente perceba, é quase que automático que a gente perceba, na verdade, o desfecho, né? Por quê? Porque, evidentemente, esse caminho de pedras, ele não está só no passado dessa Noemi, esse é o grande ponto. Ele se desenha no passado, ele se apresenta no presente aqui como uma possibilidade que ela enxerga, mas ele vai resultar, justamente porque vem de uma estrutura machista que condiciona ali a sociedade, ele vai encaminhar um desfecho infeliz, um desfecho triste. Por quê? Porque, justamente como o Roberto ele dá essa
eu vou chamar aqui de ilusão, tá, Zig? Ele permite uma ilusão da Noemi de adentrar, de participar, até porque, digamos assim, ela é companheira ali do líder, né? Então ela tem essa coisa de vou participar do grupo, ela começa a fazer os cursos, ela começa a perceber que, putz, que é legal eu refletir isso. E o João Jacques é aquele que emperrava esse voo dela, né? Então, quando eu converso com esse livro com algumas pessoas, e eu entendo quando as pessoas falam que, coitado do João Jacques. Cara, coitado nada desse João Jacques, cara. Por quê? Porque tudo bem, o pessoal vai lá para esse âmbito da traição e fica muito preso a isso. Percebam, e agora que eu ia destacar, Zig, o que você chamou a atenção e marcou muito bem, que é o que o matrimônio representa para ela. Você está entendendo? O matrimônio representa para ela um aprisionamento. Tá? Coisa essa que não é a mesma, não é igual para o João Jacques. Tá? O João Jacques já participou do movimento, o João Jacques ele tem essa atuação política, e ela fica em casa cuidando do filho e dona de casa, você está entendendo? Então o matrimônio representa para ela esse aprisionamento, enquanto o Roberto, que é esse que vem de fora, olha ele vindo de fora, né? Tanto no movimento como aqui na relação com ela, é aquele que é digamos assim, eu vou fazer uma relação aqui, quem já leu o livro vai entender, é o primo Basílio da história, tá entendendo, Zico? É aquele que vem de fora oferecendo uma vida mais agradável àquela que está aprisionada de um matrimônio fadado ao fim, tá? Um matrimônio fadado ao sofrimento. E aí, como ele oferece essa emancipação, ela cede, cara. Por quê? Porque a emancipação dela também é sexual, além de social e política. Ela se faz necessária também no âmbito sexual, além de social e político. Tá entendendo? Porque ali ela é uma empregada, ela é uma escrava daquela condição matrimonial. E é aí que a gente vai perceber que ela vislumbra um lugar de emancipação, de libertação, de aconchego, de uma vida melhor no Roberto, e ela vai se dar mal de novo, infelizmente. Por quê? Porque é estrutural a situação, tá? Por que ela vai se dar mal? Bom, vem à tona o romance, eles começam a namorar, o romance vem à tona, ela tem essa preocupação em contar para o João Jacques, ela não quer ficar traindo o João Jacques, mas ela se apaixonou pelo Roberto, o Roberto fica fazendo pressão para que ela converse, até que vai acontecer essa conversa, tá, Zico? E aí o João Jacques vai ficar revoltado, diz que vai embora, vai levar o filho, e o que é muito emblemático, ele diz que vai embora, mas ele não leva o filho. Esse que é o ponto. E mais, ele nunca, ele só volta a entrar em contato com o filho com uma carta que ele manda pro menino. E repare, Zig, tem um ponto muito importante aqui que eu não posso deixar de dizer, que é o menino também não tem nome na obra. Ele é o tempo todo chamado de guri. E o fato dele não ser chamado pelo nome nos chama a atenção de um ponto. Porque assim, se a gente pensa num filho que não tem nome, a gente pensa nele como filho, tudo bem? A gente não pensa nele como um indivíduo em sociedade. Ele é um guri, ele é o filho. E se ele se destaca como filho, é porque nos chama a atenção a condição de mãe, tá? Então, além dessa condição de esposa, né? A mulher, ela também está aprisionada nessa condição de mãe, que deveria ser, de alguma maneira, mais leve para ela. Mas por que eu digo mais leve? Porque tem um pai, cara. E o que o pai faz quando tem ali um atrito, né, do casal, que nada tem a ver com o filho? Ele vai embora e larga para ela cuidar. Ou seja, como se a obrigação de cuidar do filho é da mãe. Tá? Então ele vai embora, vai viver a vida dele, vai se livrar desse enfado e vai viver a vida dele. E ela que fique cuidando. E aí vai ter uma passagem, e aí vem, Zig, a partir desse momento que a mulher busca essa emancipação, a sociedade começa a bater. Por quê? Percebam que ela vai ter uma sequência de acontecimentos trágicos, que é tipo assim, como se mostrasse para ela, você, mulher, não tem direito a se emancipar, tá? A sociedade e o mundo vai se voltar contra você. Por que eu digo isso? Porque o filho vai adoecer, o guri vai ter febre e vai falecer, isso vai dilacerar ela, Apesar dela começar a namorar com o Roberto não se apresentou aquele cara sensacional que ela idealizou. Ele até tem ali, eles têm um relacionamento e tal, mas vai acontecer
uma prisão, tá? Eles vão participar. Na verdade, o Roberto vai ser preso 2 vezes na obra. Primeiro, num levante que vai ter numa greve que eles vão fazer, aí o Roberto é preso, fica 8 dias preso. Depois vem essa cena do guri falecendo, né? O Roberto continua participando do grupo, mas ele fica mais afastado, não tão ativo, ele fica mais num processo burocrático. E é nesse processo burocrático que, junto com a Noemi, ele vai fazer uma espécie de uma... Ele vai... Na verdade, era uma função da Noemi. Ela tem que levar uns comunicados para o grupo e o Roberto vai junto, e aí eles são pegos, tá? Quando eles são pegos, o Roberto fica preso mais uma vez e a Noemi fica presa somente 2 dias e é libertada porque a gente descobre que ela está grávida do Roberto. Muito bem. Esse aqui tem um ponto interessante. O Roberto, eu quero mostrar que ele continua ativo, ele estava ali, tudo bem, num processo mais burocrático, mas ele continua sendo respeitado no grupo. E o que aconteceu com a Noemi quando ela se aproximou, quando ela assumiu esse caso com o Roberto? E vale a pena lembrar, viu, Zig? Os dois sabiam da condição do matrimônio, tá? O Roberto era amigo do João Jacques. Então, se houve traição a ser condenada por alguém, no mínimo, apesar de ser um absurdo querer condenar, mas no mínimo, ambos então deveriam ser condenados, certo? Mas não é o que vai acontecer. O Roberto continua sendo bem visto pela sociedade, tudo bem, é um intelectual, e a Noemi, inclusive, vai ser demitida do emprego dela, Zig. Porque ela trabalhava numa fotografia, né, num estúdio de fotografia, e o seu Benevides, que é o chefe dela, chega nela e fala assim, olha, você está aqui comigo há 4 anos, nunca deu trabalho nenhum, você é uma ótima funcionária, mas eu vou ter que te demitir porque é um lugar frequentado por famílias, e as famílias estão aqui falando que mal de você, aquela coisa da família burguesa certinha, que vai lá falar mal da pessoa que está buscando a sua emancipação, que está cuidando da sua vida. Vai lá cuidar da vida do outro, tá entendendo? Assim? E aí, o que vai acontecer com a Noemi? Ela é demitida, a amiga dela, Guiomar, se afasta dela e ela fica isolada. Ela perde o emprego, ela perde o filho, o marido vai embora e não dá satisfação nenhuma sobre o que está acontecendo com o filho, ela é mal vista, ela perde as amigas, ela não tem o lugar dela no grupo, porque o grupo não sufoca a voz dela, e agora o namorado que ela queria está preso. E, inclusive, preso vai ser exilado no Sul. A reta final, a passagem final do livro, Zig, é muito emblemática. Por quê? Agora ela trabalhando como costureira, tentando sobreviver, mulher na sociedade, guerreira, sobrevivendo, lutando contra tudo aquilo, todas as pedras que colocam no caminho dela, ela resistindo. Esse livro também é sobre resistência, né? A resistência feminina. Muito parecidos, e aproveitando a lista da FUVEST, com Memórias de Marta, em que nós temos principalmente a figura da mãe da Marta, só que lá ela engoma, né? Ela passa a roupa. Aqui a Noemi costura, né? Para tentar sobreviver sozinha, ela e a filha, tá? No caso, a Marta, lá naquele livro da Júlia Lopes Almeida, sobrevivendo às intempéries da vida, tentando lutar contra o sistema e sobreviver enquanto mulher, no caso lá, uma mulher viúva, né? Então, uma mãe solo, tá? Aqui, uma mãe solo também, porque ela está grávida agora, né, do Roberto, tentando sobreviver também, lutando ali, trabalhando como costureira, resistindo. Não é o sexo frágil, esse é o ponto. Não é a mulher o sexo frágil, tá? Porque ela resiste, ela luta, ela segue em frente, apesar de todo um sistema que se impõe contra ela. Agora perceba, Ziga, uma das cenas finais é justamente ela, a Noemi, diante de uma ladeira, não é um caminho qualquer, é uma ladeira, olha que representativo, que metafórico, uma ladeira, e ela percebe que as pedras dessa ladeira são ásperas, olha que interessante, e ela tem que subir, porque ela está indo numa casa que ela está trabalhando e tal, e ela tem que subir, a hora que ela vai começar a andar, Zig, ela pisa em falso numa pedra. Olha que emblemático que é isso, que metafórico, que bonito que é isso. Por quê? Porque além de ser um caminho de pedras, ainda por cima a pedra estava solta. O que isso quer dizer? Ela já tem todas as dificuldades da vida, né? E além de tudo, ainda vem mais um, né? Sempre tem mais um. Dentro desse universo das dificuldades, ainda tem mais essa dificuldade. Esse trecho é assim, ó, me permita ler
É só um trechinho, Zig, por favor. Ele diz assim, ó. Agora mesmo, ó, peraí, página, no capítulo final, capítulo 27, tá? Na página 175, ela falava, o narrador falando sobre a Noemi assim, ó. Roberto, esse é o que ficou. Então, por que disso aqui, Zig, essa afirmação? Porque o grupo se desmancha, tá? Vai ter lá de novo uma repressão do Estado, né? O exército eles vão se encontrar. Lembra que eu falei que o Roberto é preso e tal? Então o grupo se desmancha, cada um vai para um lugar, o grupo acaba não fluindo, e o Roberto fica participando do grupo, ele fica preso, tá? E vai exilado ao sul. Foi depois, ele fala aqui, ó, foi depois para o sul numa leva, tá vendo? Foi um monte exilado para o sul. Estava agora numa colônia, dizia-se que numa ilha, o Roberto, né? Quem tinha certeza? Os tempos estavam... Olha que interessante sobre a Era Vargas, Zig. Os tempos estavam tão incertos, as notícias difíceis, impossíveis. Cara, isso aqui não é uma marca da Raquel Queiroz cutucando a Era Vargas, então eu sou o Papai Noel, se isso aqui não é um indicativo. Aí segue. Para que lembrar agora os 2 dias de desespero, que ela teve presa, que eu falei, né? Se sentindo sozinha, abandonada, sem dinheiro, sem emprego. Afinal, depois de semanas terríveis, inúteis, conseguira se arranjar numa casa de roupas brancas. Costurava o dia todo, olha lá a semelhança com a mãe da Marta, curvada sobre a máquina, abafando, interrompendo-se de vez em quando para tomar um pouco de ar, enquanto no ventre o filho de Roberto aumentava e se debatia. Agora mesmo na subida, olha lá, a ladeira, Zig, agora mesmo na subida ele dava acordo de si, esperneava. Coitadinho, tão maltratado, tão desprezado, sofrendo o que a mãe sofria. Opa! Então, se a mãe está sofrendo tudo isso por conta da imposição de uma sociedade que é injusta, desigual, machista, perceba que no ventre, Zig, o ciclo se renova. Então, já se anuncia aquele que vem novamente para sofrer dentro do sistema como filho dessa operária, dessa mulher discriminada pela sociedade, tá? Aí vai. Coitadinho, tão maltratado, tão desprezado, sofrendo o que a mãe sofria, sufocado como com ela. Lembra que ela é sufocada lá no começo? E aqui ele sufocado com ela na rede pequena do quarto ruim. Tinha que deixar o trabalho, pensava Noemi. Casa não lhe faltaria, né? Ela tá falando assim, eu preciso largar esse trabalho porque eu tô grávida, aqui é um trabalho muito difícil, e aí eu vou ficar sem casa, mas, pô, eu posso arrumar a casa de alguém para morar. Ela fala isso, a casa não lhe faltaria. Morava com a mãe de um companheiro, entendia-se bem, a velha era boa, caridosa, arrumaram um serviço mais leve. Perceba que a reflexão é um discurso aqui indireto livre, a reflexão da personagem na voz do narrador, né? Arrumaram um serviço mais leve, que rendesse para ajudar na comida, permitisse ao menino crescer à vontade, espernear à vontade. Agora, Zig, ó, pisou em falso numa pedra solta. Perceba que é um recorte. Ela está refletindo, ela precisa fazer isso, aquilo, pô, vou melhorar minha vida, vou fazer isso. Pisou na pedra solta. Está entendendo? Então, perceba que, mesmo quando ela pensa em sonhar, em seguir, vai ter uma pedra solta nesse caminho que já é de pedras e vai dificultar tudo de novo, tá? Mesmo ela querendo, mesmo ela resistindo, o sistema sempre vai jogar contra, né? Pisou em falso numa pedra solta. Arrimou-se ao muro, o pequeno parece que se sacudiu todo, comovido também com o choque. Aí, abre aqui, Noemi sorriu, amparou com a mão o ventre dolorido, aí abre o discurso da Noemi, né? Um travessão, e ela diz, mais devagar, companheiro. Perceba que a gente começa falando sobre esses companheiros, né? E dentro dela nasce mais um companheiro para justamente renovar esse ciclo de sofrimento pelo qual ela está atravessando, né? E aí a última frase do livro é a seguinte, e voltou a subir a ladeira áspera devagarinho. Cara, que maneira fantástica de terminar o livro, Zig. Por quê? Porque, perceba, voltou, né, a subir a ladeira. Ou seja, ela nunca deixou de subir ladeiras. Olha que emblemático. Então, ela voltou a subir a ladeira. É literal, mas é metafórico. Por quê? Porque é o que a mulher tem que fazer na sociedade. Sempre estar subindo uma ladeira, e ela destaca, né, uma ladeira áspera, não é uma ladeira qualquer. Perceba que
a escolha de dizer para a gente descrever que é uma ladeira áspera mostra a dificuldade de subir essa ladeira. Essa ladeira que ela, quando ela começa a subir, já está com a pedra solta. E ela termina a frase, termina o livro com um termo, inclusive informal, coloquial, que o modernismo permite, que é devagarinho. Tipo, vamos com calma, mas não dá para parar, não podemos parar. Para mim, é uma grande ode, né? Uma grande homenagem à luta da mulher na sociedade, esse livro, Caminho de Pedras. Zig. É isso, Caminho de Pedras, Raquel de Queiroz, feito aí nessa aula com Mário Pontieri. Sem palavras finais, porque depois disso, a gente só quer que as pessoas leiam Raquel de Queiroz, admirem Raquel de Queiroz, essa obra clássica, magnífica, com esse final que é arrebatador, dolorido, né? Falando da condição feminina como lugar de resistência política, de resistência amorosa. É assim que o mundo segue. Talvez a gente possa construir um mundo melhor a partir do momento que a gente se ouça mais e faça e seja uma luta mais coletiva, uma luta realmente coletiva, sem hierarquias entre gêneros, etnias, raças e culturas e regionalismos. Agradeço, meu caro Mário Pontieri, é sempre um prazer. Ficamos por aqui com mais esse podcast. A gente volta com uma outra obra literária, nessas nossas tessituras literárias, e a próxima obra será de uma outra modernista, também ganhadora do Prêmio Camões, e a gente volta para mais.